Fazer pra otário, o que que eu acho, minha opinião? Vídeo aí que bombou na internet há um tempo, né? E o pessoal tem essa dúvida. O que que eu penso hoje em dia da casa própria? É que, olha, bem sincera assim, ó, bem o que eu penso. Tem dois tipos de pessoas que eu acho que deveriam ter casa própria. As pessoas muito pobres e as pessoas muito ricas. Vocês vão. Deixem nos comentários o que vocês acham. E claro, né, as pessoas que querem, tudo que a gente quer tem que, no fim, tem que realizar, né? Mas eu dizendo assim, mais matematicamente. As pessoas muito pobres, eu acho que tem que ter casa própria, sim. As pessoas assim, tipo, quem ganha o salário mínimo. Pare e pense assim como, né? O que vocês acham? Vamos pensar junto sobre isso. Por quê? Porque quanto menos estabilidade financeira tu tem, a casa se torna assim mais importante, gente. Se tu ganha um salário mínimo, dois, dá um problema que tu perde teu emprego, né? Tu não é, né? Tu tá ali no teu comércio, uma coisa estável. Daqui que tu te aloca em outro, né? A gente diz, você tem que ter reserva de emergência, mesmo ganhando pouco, você tem que dar um jeito, mas as pessoas não dão esse jeito. Quanto menos tu ganha, mais difícil é também, né? Se consegue juntar uma graninha, vai ser o quê? R$ 1.000. Então, para essas pessoas, ter uma casa própria é muito importante. Por quê? Porque em último caso, eu penso em tudo, a gente pensa em tudo, gente. Vim de, assim, de situação bem humilde, a minha família é bem humilde, eu disse pra vocês, nunca passei necessidade. Mas, assim, na história, assim, meus avós eram analfabetos, uma casa, assim, bem simplesinha, tá? E a família da minha avó mesmo, e do meu avô, morava em casa de palha, dizia, né? Assim, de campanha, de meio, assim, rural. Os dois analfabetos são muito simples, então a gente tem. Eu sempre penso nesse lado, eu já tive do outro lado. Eu e minha família, a gente tem essa mentalidade. Então a casa, se tu é muito pobre, se tu tem uma casa, se chega a dar uma tragédia, assim, tu não tem emprego. Hoje em dia tem Bolsa Família, antes nem tinha, né, gente? Tu consegue pra comida. É mais fácil. Conseguir um Bolsa Família, tu vai em casa, um vizinho outro pede. Até tu te conseguir um emprego, outro emprego, tu te vira com comida. Tu pede emprestado, dinheiro pra alguém, enfim, tu te vira. Agora, quem vai te emprestar uma casa? Quem vai te fiar um aluguel? Uma casa, ninguém. É muito difícil. Quantos casos da pandemia foi gente, as pessoas não terem casas para debaixo da ponte? Vários casos, gente, vários casos. Porque por isso, casa é complicado. Tem a casa de vocês. Comida vocês dão um jeito, vocês pedem lugares, né, que tem. Aqui onde eu moro no Uruguai. Tem, chama comedor público, um lugar que eles dão comida, né, para as pessoas necessitadas. Consegue. E quem é muito rico que pode, quem tem muita grana, você sabe, né, faz o que quer com o dinheiro. Eu vejo assim pouco interessante para as pessoas da classe média. Mas é claro, gente, tudo tem que analisar, né? Digo assim, questões matemáticas, tá? Porque é um patrimônio que tu tem empatado. Eu tenho uma casa, minha casa eu alugo ela. Eu queria vender ela e aplicar o dinheiro. Nos números assim, ó, não, eu vejo assim, a ganhar. Uma renda fixa eu ganhava três vezes mais que eu ganho no aluguel da minha casa. Uma renda fixa. Mínimo. De 3 a 4 vezes mais. Por enquanto, né? E se eu fosse morar nessa casa, matematicamente valia a pena igual eu vender ela e pagar um aluguel do que morar nela. Mas por quê? A minha situação. Eu tenho dinheiro investido. No último caso, quisesse pegava um empréstimo, conseguiria um financiamento, sou uma funcionária pública. Então, na situação que eu tô, de classe média, não que eu viva como classe média, acho que eu vivo como pobre. Disso aqui em casa. A gente vive bem simplesinho, vive como pobre. A gente valeria mais a pena eu
eu vender, eu aplicar esse dinheiro. Só que tem um lado que a maioria das pessoas não tem educação financeira. Se tivesse, por exemplo, um patrimônio assim, elas não iam saber vender, não iam aplicar, não iam saber onde aplicar, capaz até de botar tudo numa pirâmide. Felizmente, as pessoas brasileiras não sabem. Ou deixar na poupança para perder para inflação. Não, quando deixasse na poupança ia ser o lucro, né? Pior ainda colocasse num título de capitalização, ia ganhar menos que a poupança. Ia perder para inflação. Ou se, como fazem, né, de fazer um financiamento, que as pessoas criticam, mas às vezes as pessoas sim são tão disciplinadas que a única maneira da pessoa salvar algum dinheiro é ela colocar no financiamento. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Que é horrível. Já vi muitos assim falando, criticando. Ah, mas tu não tem disciplina nem pra que tu não... Mas não tem, gente. As pessoas brasileiras é ruim, é triste, é difícil a coisa. Mas não tem. Então, nesses casos, tem que ter, né? Tem que salvar. Mas se tu tem educação financeira, né? Se tu tá estudando, tá entendendo investimentos simples, renda fixa, já vale mais a pena, matematicamente, tu pegar esse dinheiro e tu investir do que tu ter e tu pegar e pagar um aluguel. Na maioria das vezes, claro, tem sempre suas exceções. Tem lugares que tu compra que valoriza, mas tô dizendo em maneiras gerais, não vai valorizar tanto assim. Vai ser aquilo ali. É um dinheiro assim que tá trancado, né? Às vezes teu patrimônio, a maior parte do teu patrimônio tá não tá líquida assim, né? Que tu não pode tirar no momento que tu precisar. É pra tu vender uma casa, a burocracia leva anos, às vezes. Então, teu maior patrimônio ele tá trancado. Se tu quer ir para outro lugar, outro país, tá trancado. Tem que pagar impostos. A casa vai se depreciar. A gente não tem um seguro. E se dá algum problema, tu pode perder o bem, perder boa parte, né? Quanta coisa, vendaval, temporal, um monte de coisa pode acontecer. Então, tudo isso, você vai pensar assim, matematicamente, né? Mas, como a gente não. Na prática, a gente. Somos feitos de emoções, aí tem que ver qual é, né, o que leva o teu emocional. Só que na matemática eu vejo assim que quem é muito pobre tem que ter. Porque não tem estabilidade financeira, né? Sofreria mais, como eu já falei pra vocês. Perdeu a casa, perdeu o emprego, né? Deu uma crise, um problema. Vai ter que garantir a comida, vai ter que pagar um aluguel. O aluguel sai pesado no orçamento. Agora, se tu já tem tua grana legal, né? Tu tem acesso a crédito, tu tem. É outra, que seria a pessoa da classe média, tem estabilidade financeira. Esse capital é um capital que ele pode se multiplicar N vezes. E vários tipos de investimentos tu pode fazer. Então, tudo isso são coisas para se pensar, né? Mas tem um outro lado, né, que as pessoas têm em casa uma questão até emocional, eu quero ter meu canto, quero ter meu lar. Só que até o próprio livro do Robert Kiyosaki, ele diz, né, das pessoas adquirir passivos e o momento, né, que adquirem passivos, começo da vida. Tá recém começando a tua vida, né, ativa e financeira, e tu já adquire né, essa dívida, esse compromisso com a casa, pagar o financiamento da casa, com o carro, tu casa cedo, né? E aí tu já fica todo enrolado pro resto da tua vida. E como eu vi esses dias o Gustavo Cerbasi falando, bem, se pensar, né? Que o que mais compromete a pessoa são as despesas, assim, fixas no mês, no orçamento, né? Faz o teu orçamento doméstico, aquilo que é fixo, ele é mais preocupante
E aquilo ali que não vai te fazer progredir, prosperar, ou pode fazer prosperar. A dívida da casa, né, carro, coisas que são caras, coisas que são longas para te pagar, que não tem como tu mudar fácil. É complicado, é custoso, é demorado para te mudar. Se tu tem um financiamento longo, né, um carro, uma casa que tu comprou, algo longo assim para tu pagar, aquilo ali tá tomando boa parte do salário. Por mais que, agora eu estudei, agora eu tô entendendo educação financeira, mas aí tu não. Daqui que tu saia daquilo ali é difícil. Mas, por exemplo, se são as rendas variáveis que tu tem no teu orçamento, como o supermercado, lojas, roupas que eu compro, o lazer, tudo isso é mais fácil de tu adaptar, mudar, transformar do que essas, né? É uma questão assim, falando, é uma questão teológica. Essas fixas grandes, pesadas, né? Elas é que querão fazer, né? Tá tudo errado da bem no teu orçamento. Se a pessoa não tá conseguindo progredir, né? Não sobra grana, não dá certo, tu não consegue sair das dívidas. Tu sabe, agora tu tá tendo consciência que tu tem que mudar o teu orçamento, né? Tu tem que mudar a tua maneira de como tu lidar com o dinheiro. Só que tu não. A matemática não tá fechando. Aí tu tem que ver ali. E é ali que é difícil. É difícil, tá num. Como é que tu vai sair num financiamento da casa, um carro que tu comprou? É difícil de tu sair dessas. Então, por isso que a questão da casa tem tudo isso pra se pensar, né, gente? Mas deixa os comentários, se tem casa própria. Eu tenho como fonte de renda, né? Porque eu moro com a minha mãe. Mas eu sei que não é boa. Não é algo que eu queria mudar isso aí. Deixa os comentários aí. Sugestão para os próximos vídeos.